Olá, amigos do canal Correndo ao Redor do Mundo, sejam muito bem-vindos ao canal. E hoje nós temos um vídeo de família, é um vídeo especial. E estamos recebendo a visita da Jamie, que não por acaso é nossa filha, né? E que aumenta a alegria, né, amor, da nossa equipe. E não por acaso também a Jamie está vestindo a camisa da equipe Running Around the World, né, que é Correndo ao Redor do Mundo em inglês. E daqui a uns tempos vocês vão ver que nós vamos ter nosso canal em inglês também. Por enquanto é só em português. Jamie, muito bem-vinda ao canal. Obrigada. Muita satisfação e responsabilidade estar aqui com vocês. Chegou minha vez também, né, de merecer ser entrevistada por esse canal. E isso é muito bom. Jamie, conta para nós, para os amigos do canal, um pouquinho da história de quem é a Jamie, enquanto família, enquanto profissional e enquanto corredora também. Muito bem. Sou esposa, mãe, tenho 2 filhos, o Derek e a Brenda, casada com o Dair, e a gente divide a nossa rotina entre corridas e torneios de laço. Cada um atendendo aí seus gostos, as suas vontades, e a gente vai distribuindo na medida do possível com os hobbies de cada um aí no final de semana. Enquanto profissional, sou professora universitária, então trabalho na área da gestão e busco também no trabalho, enquanto atividades relacionadas ao empreendedorismo, inspirar pessoas, até porque sempre digo que empreender muito mais do que um CNPJ é ter um comportamento empreendedor. E isso nos leva a falar da corrida, que de certa forma é preciso se auto-empreender para que a gente possa ter disciplina, principalmente de treino, para que a gente possa, quem sabe, depois conquistar alguns pódios. Muito bom. Vamos então já logo para a segunda pergunta. E diz para nós aí, em que momento da vida você foi fisgada por esse bichinho da corrida? Ou assim, como surgiu essa paixão por correr? São 2 momentos, né? Porque paixão é diferente do que começar a correr, né? Como diz o Dr. Drauzio Varela, a gente gosta de ter corrido, não necessariamente de correr. Acredito que lá por 2018, talvez, eu participei de uma primeira prova lá em Marechal, mas sem muito treino, sem experiência, mas desde sempre inspirada por vocês, né? Que sempre tiveram isso com muita disciplina, especialmente o pai, que nunca desistiu da gente, né, mãe? De incentivar a gente a correr, principalmente a treinar. Mas naquela época faltava disciplina de treino, faltava acreditar que era possível. Com o passar do tempo, já aqui em Toledo, identifiquei que eu precisava realmente voltar a ter uma rotina de atividades físicas, conseguir começar me disciplinar e a ter o hábito de ir para a academia, mesmo não gostando. E um dificultador que eu tive em relação à corrida, porque eu tinha uma dor, um probleminha ali no pé, que recorrente incomodava. Resumindo, fiz cirurgia nesse pé em junho de 2023 e tive que ficar por 90 dias parada, sem academia, sem nada. Então esse retorno pôde ser com caminhadas. E aí, a partir disso, vieram uns trotinhos e o desejo de voltar a correr ficou mais latente, até que me inscrevi para uma prova lá em Palotina, que nem sabia que prova era aquela, e depois descobri que é uma das provas mais complexas aí da região por conta do percurso, né? Que são 2 voltas, e daí a gente inocente, quando não sabe o que é correr, vai lá e se inscreve para a prova de 8 km de cara, que eram 2 voltas. E aí naquele dia muito quente, percurso de bastante subida, caminhei um pedaço da prova, queria desistir, um colega passou por mim e falou, bora, vamos, não desiste agora que está acabando. Consegui concluir a prova. E naquele dia eu acho que realmente foi quando o bichinho picou e a paixão de fato acendeu, e isso virou ser algo com mais responsabilidade, porque com muita surpresa, quando olhando o resultado, eu tinha ficado em 2º lugar na categoria. Mas qual foi a sensação do primeiro troféu?
totalmente inesperado. Então, acho que isso fez acreditar que é possível e que superar sempre vale a pena, né? De continuar mesmo querendo desistir. Então, realmente foi uma emoção muito grande. Sensação e principalmente boa, né? por ter vocês lá comigo também nesse momento. E então, é muito lindo, né? Ser o primeiro, né? Primeiro, em segundo lugar nos 8 quilômetros. Então, é uma prova que eu guardo com muito carinho. Não consegui voltar lá ano passado para fazer a prova, mas pretendo fazer a prova novamente. Que de legal. forma mais consciente daí, né? Fazer 4 e não 8 quilômetros. A gente vê que você tem se dedicado bastante para ser velocista, né? Provas curtas. Exatamente. Então conta um pouquinho para nós então das suas conquistas neste mundo da corredora de provas aí de 5 quilômetros mais ou menos. Tenho tido bastante alegrias, por assim dizer, e eu acho que a disciplina realmente se mostra nos resultados, mas não só nisso, né? Porque a gente tem alguns dos troféus aqui, mas acho que uma coisa que eu aprendi, em especial contigo, é que é mais sobre o se superar do que superar os outros na prova. Porque isso aqui depende também de quem está na prova e de como ela foi naquele dia. Então, mais do que buscar realmente um lugar no pódio, é sempre sobre superar o seu tempo, fazer a sua melhor performance, entregar, apesar de algumas circunstâncias, às vezes, aquele resultado que você espera. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? E por que, então, focar nas provas curtas? Eu acho que isso aqui foi um grande aprendizado de que eu realmente detesto provas com 2 voltas, não gosto disso. O negócio é ir e voltar para algum lugar. Então, fazer realmente um percurso 2 vezes é bem desafiador. Então, parabéns para quem consegue fazer isso aí com maestria, porque é desafiador. E entendi que, para mim, pode ser diferente para cada pessoa, mas eu coloquei como meta, né, como objetivo, só mudar de categoria oficialmente, não que eu não tenha feito alguns trajetos maiores em equipe, etc., mas quando eu conseguisse chegar aí num sub 4, é assim que fala? Um pace sub 4. Isso, num sub 20 de tempo para a prova de 5 quilômetros. Essa modéstia da nossa filha, não sei bem de onde ela tirou. Só quando eu fizer um sub 4. Muita modéstia, né? Não é não, porque assim, a gente começa... Então, oficialmente, comecei a treinar com planilha, com acompanhamento no início de 2024, em janeiro. E aí você percebe que existe uma evolução muito legal e depois você descobre que ela para depois de algum tempo ou ela não é mais tão significativa. A gente começa a pensar não, realmente parece que você treina, mas não aparece mais lá o RP, não tem recorde pessoal mais nas provas, e aí vem um momento às vezes até de frustração, assim, nossa, mas parecia que ia ser tão fácil chegar nesse pace 4, e não é. Consegui chegar no 4:10, mas ainda não consegui chegar no 4. E a história desses troféus maravilhosos, conta pra nós. É um mais lindo que o outro, né? Não todos são muito especiais, mas este aqui, uma corrida que surgiu meio que em cima da hora, em Nova Santa Rosa, primeira vez também que eles fizeram uma corrida lá, na qual nós tivemos a satisfação de participar em 3 gerações. Aí o pai correu os 8 quilômetros, eu e a Brenda fizemos a prova dos 4, e surpreendentemente, né, tanto que eu tive a felicidade de ter o primeiro lugar no pódio geral da prova, e a Brenda, sem muito treino, sem muita expectativa de resultado na prova, chegou em 3º lugar. Então nós conseguimos subir no pódio juntas, e esse foi um momento assim bem especial para a gente, com certeza inesquecível, né? Poder não só realizar a prova, como também conseguir conquistar esse pódio juntas. E aí tem um detalhe, né? A gente sempre fala que, mas como que pode? Não treina, vai lá e faz pódio. Daí vem
mérito da avó Dorli aí, que é meio dessas também. Ela decide que vai fazer a prova, vai lá, faz e o resultado vem. Entrega o que tem, o que não tem. Porque chega passando mal, mas chega. E eu diria que eu já não tenho esse potencial, eu acho, de chegar ao meu limite máximo, de realmente entregar tanto assim quanto elas fazem. Então isso é algo que eu admiro muito. A gente só faz 5 km, né? Mas aqui também só foi 4, foi 4, eu também só faço 5. E ainda assim, às vezes eu me pergunto, será que eu podia entregar mais e não entrego? Ou qual que é a receita mágica delas? Não sei. Sem falar que a Brenda agora já está falando em fazer uma meia maratona, né? Exatamente, ela já se inscreveu para a primeira meia maratona dela, diz ela que vai treinar e vai fazer. Bora lá, e o próximo? Seguindo, esse aqui então é lá de Bituruna. Lindo, uma prova, uma experiência sensacional também, na qual é uma prova rústica, nós fizemos revezamento, eu e a Thaís, e também foi algo que a gente nem esperava, porque a primeira vez que eu fiz essa prova, ela também, em especial porque eu não treino para distância maior, e aqui eram 8 quilômetros a prova, com muita subida, em meio de parral, então diferentes terrenos, enfim, então realmente um grande desafio, e a gente ficou sem acreditar, realmente, quando olhamos lá, disse, como assim? Aí a gente ficou em primeiro. Então foi um momento assim também indescritível. E aí quando a gente vem pra cá, quando a gente fala de Clube Ara, não tem como a gente não citar a Rô, que é sempre aquela que, meninas, eu tô sentindo, vocês vão ganhar essa prova. Então ela sempre provoca, incentiva, mais do que tudo faz a gente também acreditar. Que bom. Maravilha. Parabéns. Belíssima conquista. Esse aqui, então, literalmente trouxemos o porco para casa, está guardado ali ainda, já não vamos mostrar ele, né? Isso aqui é uma prova de equipe também. Assar? Pois é, isso aí é do clube, né? Temos que ver. É uma prova de equipe que acontece aqui em Toledo, também em diferentes terrenos, já mais desafiadora. Um pouco, talvez, né? Não sei comparar desafios aqui. Mas também passa no rio, passa no meio de roça, então diferentes terrenos, e aqui ao invés de revezamento, então a gente precisa fazer a prova juntos. Esse é a regra, que a equipe precisa passar na linha de chegada em conjunto. Então aqui realmente a gente percebe o poder e a parceria do que é ajudar um outro. Para conseguir chegar junto, né? Foi a equipe feminina, então chegamos em primeiro lugar, eu, a Thaís, a Rô e a Tati. E o que é muito legal é que em determinados e em diferentes momentos da prova, cada uma tem mais dificuldades. E ver como uma ajuda a outra nesses momentos é algo que transcende a corrida. Você percebe que realmente é grupo, é equipe correndo, diferente de outras situações e colegas que nós vimos chegando frustrados em primeiro, separado da equipe e bravos por ter que esperar o restante da equipe chegar. Ou seja, a gente teve a felicidade de realmente ter uma equipe que fez acontecer junto. A gente sente o quanto a gente depende uma pessoa da outra, né? Exatamente. Porque não adianta chegar primeiro sozinho. Mas assim, indo lá para a ponta, tem algo aqui que Isso é sensacional. Qual foi a sensação de ganhar uma cascavel dessa? Bom, isso aqui é 45 centímetros. Olha o tamanho disso. Esse aqui com certeza, né? Como diz meu ilustre esposo, eu recebi o troféu de cobra que eu mereço. Agora eu tenho o troféu de cobra que eu mereço.
Foi uma prova linda, desafiadora de certa forma, porque a gente pensou que não, é uma prova plana, não tem subida, mas também não era bem assim. Sendo Cascavel, é sempre Cascavel, tem vento, é frio, é mais frio. A gente pegou um dia de chuva aqui para fazer a prova, então tinha um pouquinho de barro, pedra solta, o que acaba trazendo um pouco de insegurança no percurso, mas realmente ter a satisfação de numa prova, né, relativamente grande, conseguir chegar em primeiro lugar geral é realmente indescritível, né? Tem coisas que palavras não podem expressar. Mas é lindo, né? Tá louco. Nunca olhei tanto um troféu. Por hora, esse é o maior. Então fala um pouquinho para nós da sensação que é representar o Clube Iara. Sei que se você não fosse agradar pai e mãe, você estaria com a camiseta do Iara, né, nesse momento, né? Exato. Como foi essa acolhida dentro desse grupo de corrida? Foi uma acolhida muito boa, também a gente percebe muito de um espírito de equipe, o pessoal se incentiva, se ajuda, tem treta, claro que tem, onde tem gente tem problemas, né? E é legal que se fala disso abertamente no grupo, então é o apoio, o incentivo em especial nos treinos, né, que a galera se dispõe a fazer juntos, é sempre diferente quando a gente tem a possibilidade de treinar, principalmente se é um longão, né? Acho que quem faz sabe a diferença de fazer sozinho ou de ter alguém para partilhar esse treino. Com certeza o resultado é melhor, mais leve, e eu costumo dizer que isso aqui talvez é 10%, né? 10% palco, 90% bastidor. Então realmente, por mais que tenha troféus, que tenha tudo isso, mas o mais importante é o progresso, é o processo, e não abrir mão dele, né? Verdade. Mas o cara que fez esse troféu aqui é muito gênio, né? Muita criatividade. Ele fica, parece que está em 3D, né? Assim, ele está de parabéns mesmo. Você lembra de perguntar mais alguma coisa para ela? Gostaria de saber? Não. Acho que não. Fala para nós então agora, todo mundo tem objetivos na vida, né? Qual é o maior desafio que nesse momento te passa pela cabeça? Continua sendo aquele que eu falei o sub-4, que é o sub-4, que pode parecer pouco, né? Tem gente que faz isso brincando, né? Tem amigas que são inspiração aí, colegas que fazem muito abaixo disso, mas acho que também é importante a gente ser consciente daquilo que no momento é possível, né? E que já demonstra o desafio. Então ainda é desafiador chegar nesse pace para mim. Então, por hora, continua sendo isso. E, claro, no futuro, né, não tão curto assim, talvez médio prazo, aí sim pensar em outras distâncias, até porque tem outro ponto, né, que eu acho que é importante para quem acompanha também e segue o canal, que para fazer uma prova maior eu preciso ter um tempo de dedicação e treinos muito maiores, e que no momento são difíceis de conciliar. Então, acho que também para a minha realidade, para o meu momento, ainda é o tipo de treino adequado. Até porque eu costumo dizer, eu busco a corrida para cansar também o corpo, tendo em vista que a mente, no dia a dia de trabalho, é o que mais é exigido. Então, antigamente eu corrigia provas, estava no meio do trabalho e pensava, nossa, que vontade de sair correndo. Agora eu não faço mais vontade, eu vou lá e corro. Vai lá e sai correndo, depois eu volto e tudo flui melhor. Mas fala sério, nem seu pai ainda não tem um desse tamanho em casa. Então desculpa aí, né? Desculpa aí. Eu deixo você pegar um pouquinho. Uma inveja boa. Mas realmente estamos muito felizes, tá? Obrigado por aceitar esse desafio de nos acompanhar, de estar por aí nos representando. E enquanto nós estamos já na reta de chegada, né? A Jamie está no alto rendimento agora e desejamos ainda muito sucesso aí para ti na sua jornada de corredora também. Amém,
Poderíamos falar ainda, não sei se você lembra de alguma coisa assim relevante que você gostaria de dizer antes da mensagem? Acho que relevante é continue. Muitas pessoas têm me perguntado ultimamente, mas como começo a correr? Não tem muito segredo não, gente, é só começar, mas tem uma coisa que é importante. Comece devagar. Não queira começar e achar que você vai ter que sair correndo 1 quilômetro ou principalmente fazendo isso muito rápido. Não tenha pressa, só comece e continue gradativamente melhorando. Aí vai dar certo. E principalmente sem lesão, né? Dentro dessa ideia de inspirar pessoas, às vezes eu me questiono se vale a pena ou não vale a pena ficar na rede social, como eu faço muitas vezes no Instagram, que é postar o treino feito, fui de novo, fui para academia, e porque hoje eu entendo que sim, é importante fazer isso. E sugiro que você faça também. Primeiro, não é só para mostrar o que você faz ou você deixa de fazer, até porque tem situações que na rede social parece fácil e não é sempre assim. Mas eu recebo, vira e mexe, mensagens de pessoas que dizem: olha, eu não fazia nada, eu comecei a ir para academia por conta de ver você ali todos os dias indo e fazendo alguma coisa, comecei a correr por causa de você. E é curioso de que, na maioria das vezes que eu me questiono se vale a pena ficar mostrando isso, chega alguém e me fala: olha, por conta disso, daquele vídeo, daquela coisa, daquela situação que eu vi você fazendo, eu me inspirei a fazer também. Então, se for para fazer, se for para postar, para inspirar uma pessoa que seja, vale a pena. Então, sim, seguirei fazendo e quem puder, sugiro que façam o mesmo, porque a gente vai criando uma onda do bem, do bem-estar, da qualidade de vida, e é isso que a gente quer para todas as pessoas. Muito bem. E não esqueça, galera, uma volta ao mundo só se faz com um passo de cada vez. Bora lá fazer nossa volta ao mundo. Para quem ainda está sentado em casa, sem coragem, qual a mensagem final, então, que a corredora Jamie deixaria aí para os amigos aí do nosso canal? A mensagem que eu deixo é disciplina e constância, porque nem todos os dias você quer fazer, mas certamente nos dias que você menos quer, é os que mais você precisa. E depois de feito, você vai entender o quão bom foi ter feito. Então, com vontade, sem vontade, estipule, né, uma constância aí para os seus treinos, para a sua rotina, porque é isso que vai fazer diferença. E quando eu falo de constância, não é ter que fazer todos os dias, que sejam 3 vezes na semana, mas que eles sejam feitos. É isso que vai fazer diferença na corrida e em todas as áreas também da sua vida. Então é importante realmente manter a constância, a disciplina e fazer acontecer dentro daquilo que você pode fazer. Muito bem. Obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco no canal, animando mais e mais pessoas, né, a virem para esse nosso mundo do esporte, da atividade física, e cada um dentro da sua limitação, da sua possibilidade, e nós ficamos muito felizes que a Jamie tenha troféus para mostrar, mas não é sobre troféus que nós estamos falando, é sobre superação. Então, comece, venha, você que sabe de alguém que tem uma história para contar, avise a gente, nós queremos contar a sua história, tá bom? Venha participar do nosso canal, se inscreva, curte lá, faz um joinha lá para o vídeo da Jamie, incentive ela também, deixa seu comentário, compartilha com os seus amigos, não deixa de estar conosco nos próximos vídeos também, tá bom, gente? Obrigado, grande abraço, até mais, tchau, tchau. Até.